A paz do Senhor, irmãos, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vim por este meio vos trazer uma mensagem. Eu sei que estamos passando momentos de dificuldades, mas o Senhor Jesus, Ele há de nos proporcionar, em meio a este momento em que nós passamos de epidemia relacionado ao coronavírus 19, Deus tem solução para nós sim. Devemos tomar precauções, dita e predita por alguns especialistas na área da saúde, mas sobretudo também devemos apegar a Deus e a sua palavra, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus, por meio da nossa fé e por meio de crermos na sua presença e no seu cuidado, Deus tem livrado muitos, e como antes na história, livrou também muitos dos nossos pais na fé, também das perseguições, de sofrimentos, epidemias que haviam no tempo de Roma. Nós hoje podemos vivenciar isso por meio da fé em Cristo. Eu quero deixar uma mensagem da parte de Deus para a vossa meditação e para consolo dos santos de Deus na terra e todo o corpo de Cristo, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, e de versículos 1 em diante. Vamos ler até o 9 esta mensagem. Diz assim: humilhai-vos, portanto, sobre a potente mão de Deus, para que Ele, em seu tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firme na fé, certo de que sofrimentos igual aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Queridos irmãos, a gente tem visto o que tem se passado no mundo relativo ao coronavírus. Um vírus que até então um pouco desconhecido para muitos, mas para os profissionais da saúde é conhecido, mas porém ao mesmo tempo é novo, porque esse vírus ele conseguiu se proliferar e desenvolver de uma forma e ter uma capacidade de proliferação, e alcançou muitos povos, como nós vimos. Começou na China e chegou à Europa, chegou ao Brasil, chegou em vários lugares. Há muitas correntes de pensamento que dizem que é sabotagem, que dizem que um jogo econômico relativo à China. Mas até então não temos nada comprovado definitivamente. Vamos saber depois. Mas eu olho para um outro lado que isso também faz parte dos adventos. Os adventos de que Cristo disse que haveria nos sinais dos tempos muitas epidemias, pragas, e que alcançaria muitos e dizimariam muitas pessoas, ou seja, grande massa e populações. Mas a palavra do Senhor diz em 1 Pedro, capítulo 5, propriamente nos versículos 6 ao 9, vemos aqui o texto que diz que muitas dificuldades passaram nossos pais na fé e também nossos irmãos na fé no tempo de Roma. No tempo de Roma não só havia também as perseguições, mas havia também epidemias, porque havia muitos lugares distantes da grande Roma que não tinha muito saneamento, principalmente onde havia as classes mais pobres. Mas os cristãos sempre apegaram à palavra de Deus e a Cristo e humilhavam-se perante a potente mão de Deus, para que Deus, no tempo oportuno, desse-lhes o escape propício e as enfermidades cura, ou lhes trouxesse a unção curadora, e que os imunizavam das pragas que vinham naquela época. Eu quero dizer para você que hoje não é diferente.
devemos crer, sobretudo, em Deus. E por quê? Porque algo que ultrapassa a mente humana e ultrapassa a ciência é que agora podemos compreender que Deus é a maior solução, não só para nós cristãos, mas para com todos existentes no globo terrestre. Então, nós devemos apegar a Deus e a sua palavra. A Bíblia diz que, fazendo lembrança do tempo em que Deus tirou o povo do Egito, Deus disse assim que nenhuma daquelas pragas enviadas ao Egito viria contra o povo de Deus, os hebreus. Por quê? Deus se colocava como um título, nome, né? Jeová Rafá, ou seja, aquele que sara, aquele que cura. O maior ministro da saúde é o próprio Deus, porque ele conhece-nos cada órgão interno e externo, cada célula, cada tecido, cada partícula dos órgãos internos e externos em nós e todo o nosso corpo, porque ele nos teceu no ventre de nossa mãe, ele é soberano sobre isso. E ele tem o primado sobre toda a criatura. Diz a Bíblia que ele abre a ferida, mas também cura. Ele abre porta, mas também fecha. Ele faz o que bem entende, operando Deus, ninguém pode impedir. Ou seja, ele é soberano na história, ele comanda a história. E tudo que acontece é permissão dele. E tudo que se faz é por ele, porque ele permite e também faz. Então eu quero dizer para você, não fique alarmado pelas notícias que nós vemos nas redes sociais e também nas televisões, também no YouTube ou em alguns jornais. Vemos também que existem homens maus que querem alarmar a população e deixar-nos tristes também e também preocupados com a situação em que nós temos visto. Por quê? Devemos nos proteger? Devemos. Devemos nos restringir? Sim. Mas com porém, eu tenho uma visão relacionada a isso. Que se de fato devemos estar confinados dentro de casa, deveríamos também usar máscara. Porque nós não de todo iríamos deixar nossas janelas fechadas, nossas portas fechadas. Por quê? Esse vírus é um vírus invisível. Ele não respeita janelas abertas e nem portas abertas. Então, se nós não podemos sair, também não poderemos abrir as janelas. Eu acho que é uma incoerência das autoridades constituída no mundo e principalmente no Brasil. Deve-se repensar sobre essa questão. Devemos sair para a rua? Sim, mas de preferência protegido com máscaras, luvas de preferência, para que assim nos resguardamos. E devemos sim voltar às atividades, por que não? Diz um texto na Bíblia que nos Salmos de Davi que se Deus não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, melhor dizendo. E se Deus não edificar a casa, em vão os que edificam. Então, querido irmão, eu quero dizer para você que se Deus não guardar, não adianta proteção, não adianta se estar confinado numa casa, não adianta nós estarmos cumprir todo o exercício e todos os parâmetros e dicas de nossas autoridades da saúde que foi constituída. Porque Deus está no comando, creia nisso, não existe outra hipótese. Mas eu quero dizer para você, vamos apegar a Deus e a sua palavra. É momento também nós buscarmos a Deus, orarmos mais, ter leitura da palavra de Deus. Eu estou vendo que muitos estão em casa. Em vez de você ficar aí parado, vendo as notícias ruins, por que não você examinar as Escrituras? Por que não você buscar mais de Deus? Por que você não colocar uns propósitos diante de Deus? Porque, olha,
Isso vai trazer não só problemas de saúde, mas como problemas econômicos em todas as nações. Todos os poderes econômicos vão ser abalados. E eu quero dizer para você, nós temos que orarmos para a nossa nação, orarmos para o nosso presidente. Enquanto muitos estão aí, até mesmo os cristãos, lutando contra a autoridade máxima construída, que é o nosso governo, o nosso presidente Jair Bolsonaro, por que não nós darmos as mãos? Em vez de nós estarmos divididos entre partidos, entre questões de críticas ao nosso governo, porque nós não unir e orarmos a Deus para que Deus dê sabedoria ao nosso governo, para que ele possa administrar? Nós estamos aqui em Portugal, muitos estão nas casas, muitos estão nos lares. E aí, quem vai pagar as contas? Quem vai pagar o aluguel? Quem vai pagar a água e a luz? Quem vai fazer o salário dos funcionários? Vamos lá ver. Portugal também está crendo que a União Europeia vai lhes facultar dinheiro para levantar esta economia. Já saíram da crise uma vez. Agora é provável que vão entrar novamente. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, não confie em carros, não confie em cavalos, não confie em governos, não confie em economia, mas confie no Senhor. Humilhe perante a potente mão do Senhor. Ore e busque a Deus, porque dias difíceis hão de vir. Mas aquele que tiver no Senhor Jesus não vai sucumbir e nem vai se apostatar da fé, porque Deus vai fazer aquilo que lhe apraz, segundo a sua vontade. Deus, ele é Senhor. Deus não é funcionário. E te digo uma coisa, até mesmo a teologia dos neopentecostais, precursores e pregadores de cura, né? Aqueles que dizem que deve ser determinado e nós determinamos, e quando determinamos Deus faz. Não, nem tudo Deus vai fazer. Deus é Senhor, ele faz segundo a sua vontade. Então perceba isso. Nós temos que repensar nossas questões teológicas, bíblicas e testamentárias. Enquanto você fique aí, ou está parado, não lê a Bíblia, não lê nada, meu irmão, pare um pouco e pense. Pare de ficar ouvindo notícias ruins. Vai e te aplique a palavra, para que você tenha mais fé e compreenda, porque muitas coisas iremos passar, porque são os finais dos tempos. E o Senhor Jesus há de vir manifestar nas nuvens e vai levar aqueles que estiverem preparados. Então, portanto, aquele que está limpo, se purifique mais. Aquele que está sujo, vai se sujar mais mesmo. Mas nós queremos fazer menção do nome do Senhor e viver uma vida de santidade. Senhores ouvintes, vamos aplicar mais a santidade e a busca ao Senhor e a sua palavra. Que Deus os abençoe em Cristo. Obrigado por tirar o seu tempo para me ouvir um bocadinho. E eu tenho certeza que é um alerta, é uma palavra de edificação. E para vos exortar e vos chamar a atenção, pense, vamos buscar mais o Senhor Jesus. E vamos aplicar mais a oração e a leitura da palavra. Porque iremos passar dias difíceis e só a palavra nos dará conforto e força para esta caminhada evangélica. Que Deus abençoe em Cristo, Deus abençoe, e eu desejo para os nossos irmãos betuelenses e toda a igreja, o corpo de Cristo na face da terra, bênçãos da parte de Deus, e o seu cuidado seja notório em vossas vidas. Deus abençoe em Cristo. Amém.